Então, gostaria de começar aqui, vou apresentar aqui o parecer 328 de 2017, CETRAN Santa Catarina. Interessado, Fabiano Locatelli, delegado regional de Polícia Civil de Caçador. Assunto: autuação por insubmissão ao teste do etilômetro. O etilômetro é conhecido como bafômetro no popular. Então temos aqui, início, consulta. O consulente solicita que este conselho esclareça se as inovações trazidas pela Lei número 13.281 de 2016 modificaram o entendimento externado por este colegiado nos pareceres de número 243 de 2014 e 265 de 2015, no sentido de que o que legitima a lavratura de autuação pela insubmissão ao etilômetro não é a simples recusa do condutor em realizar o teste de alcoolemia, mas sim o fato de que essa objeção faz com que persista a suspeita pré-existente de que essa pessoa estivesse conduzindo sob influência de bebida alcoólica. Assinala o consulente que, mesmo antes de a Lei número 13.281 de 2016 entrar em vigor, havia uma tendência entre agentes da autoridade de trânsito em generalizar a feitura do teste do etilômetro, autuando pela recusa, independentemente de o condutor externar algum sinal que despertasse suspeita contra a sua sobriedade. Então, o parecer na parte da fundamentação diz o seguinte: reconhece-se que o tema em voga desperta polêmica. No entanto, no âmbito deste CETRAN, há muito impera o consenso de que a mera recusa do condutor em se submeter aos exames de alcoolemia, sem que haja suspeita pautada em elementos plausíveis para desconstituir a presunção de inocência que milita a seu favor, não é suficiente para sustentar a punição prevista no artigo 165 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, mesmo com fulcro no parágrafo 3º do artigo 277 do mesmo diploma legal. Parecer número 120 de 2011, CETRAN Santa Catarina. Desde então, a legislação ordinária sofreu várias modificações, notadamente no que afeta o tema em pauta, com as leis 12.760 de 2012 e 13.281 de 2016, estimulando opositores da linha de raciocínio acima externada a defenderem a lisura da autuação baseada na mera recusa ao teste. Todavia, nenhuma dessas alterações logrou êxito em elucidar as controvérsias que o assunto fomenta, especialmente quando se realiza uma análise sistemática do Código de Trânsito Brasileiro, levando em conta pressupostos de ordem constitucional e os princípios gerais do direito envolvidos no problema. Fatores que permanecem incólumes e inalterados, justificando a persistência desta Casa em defender os mesmos valores consagrados nos pareceres pretéritos que, apesar do tempo, permanecem atuais. Não obstante, mesmo examinando apenas as disposições dos artigos 277 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, fica evidente que o objetivo da reprimenda não é punir quem, sem externar nenhum sinal ou sintoma de que esteja sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, se recuse a se submeter aos testes e exames para apuração de alcoolemia. O próprio tipo infracional descrito no artigo 165-A evidencia isso, se não vejamos. Artigo 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. Esse trecho aqui, certificar, está grifado, certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277, grifo nosso aqui, está constando no parecer. Só lembrando, vou deixar esse parecer disponível para que todos possam ter acesso a esse conteúdo. Então, percebe-se que a transgressão delineada no artigo acima, transcrito, não se restringe à mera recusa. Com efeito, o que o dispositivo em tela condena é a resistência em se submeter aos procedimentos destinados a certificar, certificar está aqui em caixa alta, influência de álcool
ou outra substância psicoativa. Certificar significa dar certeza, convencer, conferir convicção. Ora, se o procedimento cuja omissão deliberada sujeita às combinações em voga, se presta a convencer o examinador de que a pessoa fiscalizada está sob influência de álcool. Isso significa que, para o agente fiscalizador, somente é lícito lançar mão desse expediente quando a postura do condutor despertar suspeitas que necessitem de confirmação ou certificação. Se não há suspeita, não há o que ser certificado, tornando-se arbitrária a submissão do condutor ao teste e, portanto, incabível a imputação pela infração do artigo 65-A do Código de Trânsito Brasileiro. O comando contido no artigo 277 do mesmo diploma legal segue no mesmo rumo, ao prescrever que o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá, está em destaque, poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita, palavra destacada, certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. As palavras destacadas nesse texto normativo demonstram que a realização dos testes e exames não é uma obrigação, mas uma possibilidade, vinculada à necessidade de desbancar suspeitas para, enfim, certificar a influência de álcool ou outra substância no organismo do condutor alvo da fiscalização. Dessa forma, o artigo 277 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, confere à autoridade de trânsito e aos seus agentes a possibilidade, em caixa alta, possibilidade, de submeter a testes, exames e perícias condutores sob fiscalização, e não a obrigação. Tratando-se de uma possibilidade e não de um dever, há também a possibilidade de não submetê-lo a teste algum. Por essa razão, quando optar por fazê-lo, é imperioso que se esclareça o porquê da medida, sob pena dessa providência se tornar arbitrária, discriminatória, parcial, tendenciosa e ilegal. A doutrina defende que, como o administrador não é o senhor absoluto da coisa pública, mesmo os atos administrativos ditos discricionários devem ser necessariamente motivados. Essa necessidade se justifica no fato de que, diferentemente dos atos vinculados, onde a lei já estabeleceu previamente a única forma de atuação do administrador para o caso concreto, a prática do ato discricionário deve ser sempre fundamentada, pois os administrados têm o direito de conhecer o que motivou a atuação da administração. Nesse sentido, aqui temos um trecho aqui. Esse trecho, não vou ler todo, pessoal, porque só para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, para não estender muito, mas esse material estará disponível aqui. Já vou dar uma lida aqui agora na parte final, relacionada aqui uma orientação aqui do STJ e a conclusão. Por esse caminho segue a orientação do Supremo Tribunal de Justiça. A margem de liberdade de escolha da conveniência e oportunidade conferida à administração pública na prática de atos discriminatórios não a dispensa do dever de motivação. O ato administrativo que nega, limita ou afeta direitos ou interesses do administrado deve indicar de forma explícita, clara e congruente os motivos de fato e de direito em que está fundamentado. Artigo 50, inciso 1º e parágrafo 1º da Lei 9.784 de 1999, STJ, primeira turma, recurso especial 991989, relator ministro Luiz Fux, DJE, 3 de novembro de 2008. Passando para a conclusão, sob essa perspectiva, mesmo sob a égide da Lei número 13.281 de 2016, ratifica-se o entendimento sedimentado neste Conselho de que a mera recusa do condutor em se submeter aos exames de alcoolemia sem que haja suspeita pautada em elementos plausíveis para desconstituir a presunção de inocência que milita a seu favor, não é suficiente para sustentar a punição prevista no artigo 65-A do CTB. Contribuiu na elaboração do presente parecer o especialista em trânsito e ex-conselheiro Rubens Muzeca Júnior.
Florianópolis, 24 de janeiro de 2017. Então, pessoal, esse material estará disponível para você poder ter acesso a esse conteúdo. Vou deixar no link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.